Olá! No programa de hoje, eu vou conversar com Tatiana Ishikawa, analista de documentação da Fundação Energia e Saneamento. Olá, Tatiana, tudo bom? Olá, Renata, tudo bem? Tudo jóia. Muito bem-vinda ao nosso programa. Antes da gente começar a conversar, Tatiana, eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Claro. Primeiro, eu queria agradecer em nome da Fundação o convite para conversar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui na Fundação. Meu nome é Tatiana, eu sou formada em Biblioteconomia pela Unesp. Eu atuo há mais ou menos 10 anos como bibliotecária em biblioteca escolar. Desde 2019, eu participo de projetos aqui na Fundação, com a documentação histórica daqui. E desde 2020 eu atuo na equipe do acervo, então eu faço toda a parte de atendimento ao pesquisador, ajudo a fazer pesquisas para divulgação nas redes sociais da Fundação Energia e Saneamento, e é um pouquinho do que eu faço hoje em dia. Bacana. E conta então também um pouquinho, né? Qual que é o trabalho da Fundação Energia e Saneamento? A Fundação ela tem como missão preservar e divulgar o acervo que hoje a gente guarda, né? Então, a gente faz a salvaguarda de uma documentação histórica de mais ou menos 100 anos. Nossa! Então, assim, de empresas que passaram pelo processo que ajudaram o processo de eletrificação, de saneamento daqui do estado de São Paulo, principalmente, né? E então a Fundação ela tem toda essa missão de salvaguardar e difundir esse acervo, tanto através das atividades do próprio acervo, da própria área do setor de comunicação da Fundação, como através dos museus da energia, né? Então a gente tem unidades aqui em São Paulo, a gente tem uma unidade aqui em São Paulo, uma em Itu e uma em Salesópolis. Que ótimo. E, Tatiana, esse acervo, ele é aberto ao público, né? Sim, se alguém tiver interesse em acessá-lo, às vezes até um estudante que está fazendo um trabalho de conclusão de curso, ou então fazendo um mestrado, um doutorado, ele teria condições de ter acesso a esse acervo? Sim, a gente conta com um site, né? Então, todo pesquisador, seja ele tanto acadêmico como só alguém curioso, ele consegue acessar através do site, fazer pesquisas lá, principalmente do nosso acervo fotográfico. Então, assim, hoje o acervo da Fundação ele é composto por 1.600 metros lineares de documentação textual. Se a gente for pensar em comparar quanto mais ou menos é isso, pensa numa rua Augusta, pensa ela cheia de documentos textuais, um do lado, papéis, né, documentos, relatórios, um do lado do outro, e a gente tem uma rua Augusta inteira de documentação textual. É bastante coisa, hein? Nossa, é muita coisa. Assim, é todo dia sempre descobrindo mais coisa, descobrindo assim no sentido de a gente tendo contato com novos documentos, a gente lendo novas coisas sobre o setor de eletrificação de São Paulo. Então, a gente tem toda essa documentação textual, a gente tem 50 mil livros, a gente tem mais de 200 mil fotos, acervo iconográfico, né, perdão, que é composto em maioria por fotografias. A gente tem 4 mil objetos museológicos, então, objetos que vieram de usinas hidrelétricas, a gente tem objetos que os próprios trabalhadores usavam durante os expedientes do trabalho do dia a dia, de medição. Então, é um acervo muito rico, é um acervo muito diferente, digamos assim, né? Não é um acervo tão comum. E a gente tem até na reserva técnica, a gente tem um caminhão da Light que eles usavam para fazer manutenção de rede aérea. Olha, e hoje, assim, o público de vocês, que vocês atendem mais hoje, são estudantes ou não? A gente atende tanto estudantes como empresas que vêm atrás das fotografias, empresas que estão fazendo
serviços de restauro em monumentos. A gente está trabalhando com uma equipe que está fazendo a manutenção, a restauração dos monumentos do Caminhos do Mar, né, do Parque da Caminhos do Mar. A gente tem muito estudante, muita gente que quer entender a história de São Paulo, e você não consegue falar da história de São Paulo sem falar do período de desenvolvimento urbano, né? Então, isso é diretamente ligado ao setor de eletrificação. Então, companhias como a Light, eu falo Light, mas é São Paulo tinha uma Light Power Company. Light é para ficar mais fácil. Mas a gente não tem como dissociar isso, porque a Light, principalmente a Light, ela tem um impacto muito grande na transformação de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo. Foi ela que fez todo o projeto de retificação do Rio Pinheiros, né, e a construção da usina Henry Borden. Então, a gente tem muito estudante, mas a gente também tem muita empresa. A EMAI trabalha muito com a gente. Tá. E assim, falando, né, da história do setor de energia e saneamento, passa por várias intervenções no curso natural dos rios, na canalização, represamento e desmatamento também, né? E na fundação há documentos que retratam todo esse histórico de intervenção, de degradação, que essas intervenções causaram também? Sim, a gente tem bastante documentação fotográfica, né? A gente tem bastante documentação fotográfica desses processos. A gente tem as aerofotos, que são fotografias aéreas que eram feitas até por conta do projeto de retificação dos rios. Então, a gente tem um acervo incrível. E, Tatiana, estado de São Paulo como um todo, né? Não fica restrito ao município de São Paulo? Não, é estado de São Paulo como um todo, porque a gente também tem todo um acervo fotográfico da CESP, que é uma companhia muito forte no interior de São Paulo, falando de eletrificação, né, de geração de energia elétrica no interior. Então, a gente tem toda essa documentação na nossa reserva técnica, fica disponível no site também. Em 2020, nós entregamos um projeto de digitalização dos recortes de jornais da Light. Então, a Light ela tinha produzido mais de 1.600 álbuns de clippings de recortes de jornais, e desde 1900, né? Então, a gente tem recortes de jornais falando das modificações da paisagem de São Paulo desde 1900 até 1997, com o Diário Eletropaulo. Nossa, bastante interessante, hein? Acho que para quem trabalha na área, né, quem é da área ambiental, e às vezes até relatórios que a gente precisa fazer para comprovação, né, comprovação do desenvolvimento urbano, né, a questão de retificação de córrego, de rio. Eu acho que vocês devem ter um acervo aí que acho que ajuda bastante esse trabalho, né? Então, muito bacana. E até assim, a gente pensar nos impactos no dia a dia das pessoas que viveram na época, né? Então, assim, quando você tem o início dos álbuns de clippings, eles pegam muito a questão da malária por causa da construção da represa do Guarapiranga, que também foi feito pela Light. A própria retificação do Rio Pinheiros causa um surto de malária muito grande. Então, é bem interessante. Assim. As questões de saneamento que estavam relacionadas, né, no início do século, bem legal. E, Tatiana, se alguém tiver interesse, né, em entrar em contato diretamente com a Fundação para ter acesso a esse material, ou mesmo ir aos museus para verificar todo esse acervo de vocês, você até já mencionou que vocês, né, tem tudo isso no site, mas se você puder deixar indicado aqui o site e os meios de contato, tanto para o acesso quanto para o museu, acho que seria bacana para todo mundo ter conhecimento e, de repente, facilitar um pouco esse acesso das pessoas, né? Sim, claro. Então, o site da Fundação é energiasaneamento.org.br.
Para quem quiser entrar em contato com o acervo e aí para ter contato com os documentos que a gente conversou um pouquinho mais cedo, é pesquisa@energiasaneamento.org.br. O WhatsApp é 3224-1496. Para quem quiser entrar em contato com o Museu de São Paulo, é sãopaulo@museudenergia.org.br. Tem o WhatsApp também, que é 99 169 8531. Para quem quiser conversar com o pessoal do Museu da Energia de Itu, é itu@museudenergia.org.br. Também tem o WhatsApp, que é o 94-805-4429. E de Salesópolis, quem quiser informações sobre horário, visitação ao museu, é salesópolis@museudenergia.org.br ou pelo WhatsApp 99 1150020. Ai, então, né, por falta de opção aí de contato, não foi agora, né? Não, contato a gente tem vários aqui, e até Bacana. pelo site. E até assim, né, a localização, Itu, Salesópolis, vocês devem ter um histórico aí, né, principalmente do Tietê, que eu acho que deve ser bastante interessante para as pessoas, né? Para conhecerem aí toda essa questão da evolução, a questão do rio, e acho que até para engajar na preservação ambiental, né? Sim, com certeza, né? O Rio Tietê é um rio muito importante que corta aqui o estado todo, né? E a gente acabou tendo a felicidade de ter unidades sempre no entorno do rio, né? E o pessoal de Salesópolis faz um trabalho bem legal acerca do meio ambiente, até porque o museu é dentro de uma usina também, então é bem interessante conhecer lá o processo de geração de energia. Ai, que legal. E é bem bonito. É um museu. Para a criança deve ser muito interessante para conhecer como é realmente a geração de energia por uma hidrelétrica. Porque, sim. Né, sim, muitas vezes eles acendem a luz, acho que já é uma coisa natural, né, já da natureza. Sim. E até é produzido, né, por um recurso natural, mas tem todo um trabalho por detrás disso, né? Então... Sim, com certeza, né? E tem um trabalho que demorou muito tempo, né, para ser feito, né? Pensar em tempo de construção de usina hidrelétrica no início do século, demorava um absurdo de tempo, né? Hoje em dia. Mudou muita coisa, né? Eu acho que o mundo avançou muito nessas questões. Hoje a gente tem outras várias formas de energia, né? Não só a energia proveniente da hidrelétrica, mas a hidrelétrica ainda para o nosso país é uma energia fundamental, muito né? Importante, fundamental, exatamente. Se não me engano, 70%, né, da energia do Brasil ela é produzida por hidrelétricas. Por hidroeletricidade. É isso mesmo. E, então, Tatiana, que outro trabalho aí da Fundação, né, que você pode destacar para a gente, um trabalho interessante que vocês têm feito? A gente começou uma parceria com o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, IGC, aqui na USP, de digitalização das aerofotos. Então, como eu tinha falado, a gente tem um acervo de aerofotogrametrias, né, de aerofotos, que são fotos aéreas tiradas ao longo de um trecho considerável, né, de espaço, e a gente começou esse trabalho com eles, né? A gente está dando continuidade, é um trabalho que está sendo bem interessante, ele vai ajudar muito os nossos pesquisadores a entender também toda essa questão do impacto ambiental. Porque uma coisa interessante, né, Tatiana? Todo mundo fala que, assim, realmente, a hidroeletricidade ela é uma fonte que, durante a geração dela, talvez o impacto seja mínimo, né? Mas teve todo um impacto anterior na própria construção da usina que não dá para se descartar.
Então, falar que a hidroeletricidade ela é uma energia limpa, enquanto se produz a hidroeletricidade, sim, mas se computar toda a questão da construção, do material utilizado, do tempo que se levou, existe um impacto grande. E isso é importante de ser discutido também, né? Quando a gente faz a ponderação dos diferentes tipos de energia. Então, interessante isso que você colocou. E até se a gente parar para pensar nos impactos sociais, né? Então, não sei, fora do estado de São Paulo, mas para a construção de algumas hidrelétricas aqui em São Paulo, muitas cidades tiveram que ser deslocadas, digamos assim, né? Então, muitas cidades foram alagadas e foram deslocadas para o entorno das hidrelétricas, né? No ano passado, não sei se você lembra desse caso, lá em Pereira Barreto, quando começou a estiagem e começou a baixar tanto o nível da represa que começou a reaparecer a cidade que tinha sido alagada. Então você tem também toda essa questão cultural que cedeu lugar para a construção de uma hidrelétrica, né? Então, é um impacto grande para quem tem que ser deslocado, que vivia numa cidade que, né, da noite para o dia, essa cidade vai desaparecer. Então, realmente, esse impacto social, até mais do que talvez o impacto relacionado ao meio ambiente, por conta do represamento, ele tem que ser levado em consideração. Às vezes, né, tem situações de represamento de hidrelétrica que espécies que já estão ameaçadas de extinção precisam ser suprimidas, você tem essa questão do deslocamento da população, uma parte histórica, né, da cidade acaba, por mais que você acaba tirando ela de lá, não vai ser aquela cidade, né? É uma outra configuração, é uma outra praça, não é mais aquela igreja que as pessoas estavam acostumadas a frequentar. Então, tudo isso, né, precisa ser considerado. E acho que sem falar, talvez em populações mais tradicionais, que muitas vezes precisam ser deslocadas também, né? Sim. Então, são impactos que muitas vezes passam desapercebido. Principalmente, acho que em represas, onde as pessoas acabam utilizando para o turismo, né? Para recreação, e muitas vezes não faz nem ideia do que tinha ali debaixo, né, daquele lago, né, daquele represamento. Então, são questões a se ponderar mesmo. Importantes. Tudo tem muito impacto, né? A gente mexe um curso de água aqui, a gente está vendo toda essa questão na Amazônia, né? As queimadas na Amazônia, no Pantanal, como eles têm impactado nas chuvas aqui no Sudeste. É complicado. Sim, é verdade. E, Tatiana, que mensagem, né, para a gente finalizar aqui, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Primeiro, eu queria agradecer, né, de novo, agradecer todo o apoio que a Fundação tem recebido. A gente está sempre de braços abertos a receber, seja pesquisador acadêmico, seja curioso, seja entusiasta da área, para receber, para vir pesquisar e para conhecer os museus também. Então, sempre que quiser, a gente está de braços abertos, de portas abertas aqui para receber todos. Bacana. É um programa que eu vou tentar fazer com a minha filha, viu? Porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana. A gente até foi conhecer a Itaipu. Eu já tinha feito um trabalho lá na usina de Itaipu, então eu conheço por dentro, mas a gente foi durante aí a pandemia, então a visitação interna estava suspensa. E ela ficou com essa vontade, né? Quero conhecer, e essa, de repente, é a oportunidade, tá próximo, então não precisa ser uma viagem, né, maior e tudo mais. Então, bacana. Vou fazer esse programa com ela. Serão super bem-vindas nos museus, ou aqui em São Paulo, na sede também. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. Então, no programa de hoje,
Eu conversei com Tatiana Ishikawa, analista de documentação da Fundação Energia e Saneamento. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.